Bem-vindo ao Além da Pólice, essa série aí de episódios de podcast, onde eu trago convidados super especiais que são clientes meus. Então, afinal de contas, a gente tem uma pólice aí que nos conecta, mas muito além disso, como diz o nome da série, o papo vai muito além. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história dos nossos convidados, a gente vai poder passar um pouquinho das motivações que levaram eles a ter o seguro, conhecer um pouquinho da área de cada um. Então, são várias curiosidades aí, são histórias muito bacanas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E hoje, estou com um convidado muito especial, Dr. Cristiano Nicchini. Ele é médico, urologista, é cliente meu também, mas mais importante do que isso, ele é o paizão da Helena, que é minha sobrinha e marido da Camila, curiosamente minha irmã, então Cristiano é meu cunhado. Bom, vou deixar ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do currículo dele, da história dele, tenho certeza que vocês vão gostar. Bem-vindo, Cris, prazer ter você aqui no Além da Pólice. Você, cara, foi quando eu pensei nessa série toda, você foi um dos primeiros caras que eu falei assim, pô, eu tenho que chamar o Cris lá, eu tenho que chamar pra bater um papo, que com certeza vai ser um bate-papo muito legal, eu tinha certeza que você ia topar. Obrigado, viu? Bem-vindo. Beleza, foi um prazer estar aqui hoje. Então é legal que a gente vai conseguir dividir um pouquinho da história. Eu fiz a apólice tem uns anos, eu gosto do projeto, da ideia da apólice, então por isso que eu fiz, fiz mais de uma até. Eu acho que é importante, tenho 34 anos, como você falou, sou médico, urologista, tenho 2 filhas, uma de 10 anos e uma outra novinha de 2 anos, que é a Helena, né, então tipo assim, eu acho que pra minha família é muito importante eu ter essa apólice também, né, porque a gente nunca sabe, o dia de amanhã, a gente sempre quer não utilizar um seguro de carro, mas com certeza. a gente é importante ter uma prevenção para nossa família. Mas agora vamos começar lá de trás, assim, pra gente saber quem que é o Cristiano, né? Quem que é o Cris que hoje tá aqui, já formado, médico, pai de família e tudo mais. Mas lá na história, poxa, de onde que você nasceu, Cris? Conta um pouquinho aí. Então, como eu falei, sou de Ponte Nova, Minas Gerais. Fica mais ou menos uns 180 quilômetros de BH. Meus pais ainda moram lá na cidade, né? Meus pais moram lá. Meu pai e minha mãe, a gente morava na cidade, hoje eles moram na fazenda, mas convivem super bem, então tudo muito certinho lá. Eu vim pra BH em 2009, quando eu comecei a cursar medicina. Na sua família não é uma família de médicos, né? Não, meu pai é empresário, minha mãe foi professora, mas parou de trabalhar no ramo há muitos anos, mas minha irmã é médica, então minha irmã começou a medicina um pouco antes de mim. Isso aí depois acabou me atraindo para fazer. Só que antes de eu fazer medicina, eu acabei que fiz um período de engenharia. Eu formei, gostava de matemática, meu pai tinha comércio, eu linkei, falei, vai ser legal. Então, ou seja, medicina não era aquele sonho de criança, aquelas coisas, não. A princípio, não. Só que aí, quando eu comecei a engenharia, eu achava que eu gostava de matemática. Até eu começar e perceber que eu não gostava. Descobriu na faculdade que eu gostava, mas não linkou tão bem. Aí acabou que minha irmã fazia o curso, eu morava com ela, e a gente foi convendo mais. E isso já morando em BH? A faculdade de engenharia já foi aqui? Em BH também. Ah, tá. Aí acabou que isso foi interessante, aí acabou que a gente foi conversando. Conversei com meu pai, com minha mãe, falei, olha, o que vocês acham de eu travar o curso? Vou fazer um cursinho. E a gente define. Aí acabou que eu peguei, fechei a faculdade de medicina, de engenharia, e acabou que aí tentei medicina, acabou que eu passei, e hoje, sim, eu gosto muito do que eu faço. Mas aí nessa época lá atrás, aí sua irmã ela já estava no meio da faculdade, você acompanhou muito o dia a dia dela de faculdade, isso foi fazendo você tomar gosto, assim, pelo negócio? Minha irmã já tinha 2 anos de faculdade quando eu entrei, sabe? Mas aí eu fui conversando com ela, vendo como é que era, como é que estava sendo a vivência dela, se ela gostava, se ela não estava gostando. E ela estava gostando muito, tanto que hoje ela é pediatra, gosta muito do que faz também. Então acabou que a gente foi se adaptando para poder ter essa decisão. E acabou que meus pais me apoiaram na época, e aí deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, velho. E aí, quando você entra na faculdade, aí você entrou, já, beleza, gostou da matéria, caiu lá na medicina. E aí você já tinha uma visão, enfim, um desejo de alguma área que você queria seguir, ou isso ao longo do curso que você começou a despertar? Assim, como minha família não tem muito médico, não tinha, então acaba que a minha vivência era pequena. Então a gente vai aprendendo e vai vendo o que você vai gostar durante a faculdade. Por mais que você também tenha alguém que faça medicina, que seja seu pai ou algum parente, não justifica que você vai cursar a mesma profissão dele no final, né?
E acabou que eu fui fazendo, aí foram 6 anos de estudo, foi muito bom a minha faculdade, gosto muito de onde que eu fiz. E quando eu terminei, acabou que como eu fiz meio do ano, né, minha faculdade terminou no meio do ano, não existe provas para faculdade, para residência, né, médica no meio do ano. Então acabou que eu fiz a prova só no final do ano. Então acabou que eu fui trabalhar, voltei para minha terra em Ponte Nova, e acabei que eu trabalhei na região durante Isso um tempo. foi que ano? 2015. 2015 é que você formou Formei em julho de 2015. Julho de 2015. Aí nisso você volta para Ponte Nova para poder trabalhar lá. Como médico recém-formado. Como médico recém-formado. Aí acabou que eu fui trabalhar numa cidade perto da minha cidade. Porque, na verdade, como eu falei, meus pais moram na fazenda, a fazenda pertence a um distrito, que é a Caiaca, uma cidade perto de Ponte Nova. E eu acabei que eu arrumei um emprego em Barra Longa, com outra cidadezinha perto lá também. Então, Barra Longa 2015, só pra galera se localizar aqui, Barra Longa 2015, mais ou menos ali perto de Mariana, foi quando teve aquela história lá da barragem. Do rompimento da barragem, não foi? Isso. Foi em novembro, né? Eu tava indo trabalhar, acho que não me engano foi numa quinta ou sexta-feira. Tava indo trabalhar, mas quando eu já ia quase chegar na cidade, uma técnica de enfermagem falou assim: não vai não, porque a ponte tá interditada, desceu a barragem. Eu falei, que barragem? Da onde que era isso? Aí que eu voltei pra casa, fui abrir o jornal, fui ver a catástrofe que tinha acontecido. E você era o tipo médico da cidade, do posto ali, ou tinha mais outros? Como é que era essa estrutura, assim, quando você chegou lá, foi recém-formado? Era uma cidade pequena, uma cidade lá de 5 mil habitantes. Então, assim, era o posto de saúde, eu era o médico do posto. Tinha outras médicas, na época tinha aquela negócio de Cuba, então tinha 3 médicas cubanas, mas não atendiam muito a cidade, elas ficavam mais para a zona rural. Tinha uma que atendia um pouco mais. Aí acabou que eu precisava desse suporte meu para atender a população da cidade também e da região. Aí acabou que eu comecei a trabalhar lá, dei super certo lá, tanto que eu fiquei lá 5 anos. Eu trabalhei lá de 2015 até 2019, 2020. E aí, então, mas aí nesse dia lá que você chegou, aí, teve a notícia, foi para trabalhar lá e tal, tinha caído a barragem. Isso deu uma modificada, eu imagino que o número de atendimentos, o número de casos ali, tudo deve ter dado uma revolucionada ali no seu dia a dia, né? Na época foi uma loucura total na cidade, né? Porque começou a vir aquele tanto de gente pra cidade, aquele tanto de gente querendo ajudar, e depois começou a vir aquela enxurrada da empresa para reestruturar todo o desastre que aconteceu. E tá arrumando até hoje. Então, até hoje, eles estão na cidade. Eu trabalhei lá até 2020, mais ou menos, e eles estavam lá a pleno vapor. Não tinham parado nada, parece que era uma coisa interminável. Quanto mais fazia, mais aparecia coisa para fazer. E você, dentro da área da saúde, assim, dentro do posto médico, você chegou a perceber efeitos que esse tipo de catástrofe assim, causou na população? Tiveram algumas doenças, algumas coisas que vieram através disso aí? Ou não? Lá acabou que na cidade, graças a Deus, não chegou a ter óbito nenhum, porque foi avisado na barragem, então todo mundo que morava muito perto da beirada do rio se evacuou, e os falecimentos foram mais perto da barragem, né, na cidade mais de cima. Mas lá não teve nada, mas em compensação teve, como tem uma poeira de minério, veio muita gente assim, teve muita casa destruída, muita região destruída, então aumentou muito o caso de via aérea, doença de via aérea respiratória e tudo mais, acabou que teve demais. E também aumentou muito o caso de depressão e ansiedade, porque a pessoa, querendo ou não, ela perdeu tudo, ela morava numa casa, foi tirada de casa à força, perdeu bens, perdeu tudo, perdeu recordações que ela tinha em casa. Então isso aí foi um impacto muito grande. E até começar a entrar no eixo, demorou um tempo. E nesse aí acabou que eu vivenciava tudo, porque eu fiquei lá nessa primeira onda, eu fiquei lá em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. Então, eu vivi essa parte toda, acabou que teve entrevistas na época, eu participei. Foi essa época que você deu entrevista até Fantástico? Fazendo Fantástico, Bem-Estar. Que isso, vários programas. Aí você acha que você vai chegar lá e vão te dar uma arrumada, você tá suando, eles estão lá te entrevistando, e vida que segue. E aí na época foi legal. Na cara e coragem, bola pra frente. Toca barco e fui falando, a gente conversou, e realmente era importante, precisava de uma mídia, precisava do apoio para reconstruir a cidade, porque teve uma destruição muito grande também. E isso foi legal, assim, até na sua formação mesmo como médico, né? Porque você acaba tendo uma experiência ali muito intensa, né? Tanto que mudou lá na época, quando teve esse problema, a gente estava tendo uma demanda muito alta, então
meu fluxo não estava dando conta mais. Tanto que a gente teve que abrir, além do posto de saúde, abrir um pronto atendimento 24 horas. Tinha médico 24 horas para atender a população. Então eu fazia também os atendimentos nos 2 locais, mas vieram vários colegas também para poder dar suporte para a população. Então isso foi legal, teve um apoio da saúde também. Sim. Como aumentou muitos casos, então no geral ajudou muito a população, sabe? Teve esse fluxo, o pessoal foi chegando, foi atendendo e a população em geral foi até uma coisa que resolveu. E aí, cara, quando a gente para ver, né, um evento igual esse, cara, uma catástrofe onde uma barragem que é cuidada por uma gigante, uma empresa gigante, mesmo assim, do nada, sem aviso prévio nenhum, ela se rompe. E aí, fala muito sobre o imprevisto, né? Eu falo que o meu papel meu principal inimigo, né, é o imprevisto e eu tenho que chegar antes dele. E aí, por conta disso, porque a gente não tem como prever certas situações, né? Então, de repente, esse tipo de situação acaba que ele ensina muito pra gente também, né? Por mais que, claro, você tenha inicialmente ali uma grande catástrofe ali, mas isso ensina muito sobre comportamento humano, sobre risco, sobre vulnerabilidade. É a mesma coisa que aconteceu na pandemia também. Em vários momentos, assim, a gente acaba que parece que quando a gente não é exposto a isso, parece que a gente esquece, né? E aí, de repente, vê isso aí pra escancarar o quanto a gente é frágil, o quanto a gente tá ali à mercê de imprevistos, enfim. Então, isso é uma coisa que gera muitos aprendizados, né? E você ter vivido isso, acho que... Aí você vê o sofrimento da população. O pessoal chegava, perdeu quem tinha casa, perdeu lá, não teve morte. Mas, tipo assim, você via como é que era chateado. E o pessoal que você via os comentários das pessoas que perderam lá, os parentes lá, é uma coisa que do nada você estava tomando um café com a pessoa de manhã, ela foi trabalhar e não voltava para casa mais, né? É uma coisa, a pessoa jovem, saudável, inexplicadamente não voltava, né? Pelo um erro da empresa, né? Mas acontece. E ficava, quantos quilômetros fica a Barra Longa de Mariana? Por dentro, a distância não é tão grande não, sabe? Não consigo cogitar, mas em torno de uns 50 quilômetros, mais ou menos. É bem perto, muito perto. É perto, sim. Acabou que foi as cidades mais próximas que foram Paracatu, acho que teve um desastre um pouco maior, e a outra lá, Bento Rodrigues, que foi a pior, né? Que aí realmente destruiu a cidade praticamente toda. Então isso aí foi uma perda muito importante. Mas depois agora eles reconstruíram, estão tentando amenizar um pouco, e aí tá devagarzinho lá, essa parte foi uma vivência importante pra minha vida, assim. Com certeza você deve ter amadurecido muito nessa época, e aí ficou lá esse tempo todo aí de começo de medicina, aí depois você vem pra BH pra fazer a residência já visando a urologia ou ainda não? Não, aí acabou que antes da gente fazer urologia é uma subespecialidade. Então, ou você, quando você forma, você pode ficar como generalista, ou você pode optar por fazer clínica, ou cirurgia geral, ou fazer algumas áreas que são entrada de acesso direto. Quando eu formei, ainda não tinha muito bem o que eu ainda queria. Eu gostava de várias áreas e foi bom que eu tive um tempo a pensar. Acabou que eu tive esse 1 ano ali e optei por cirurgia, que eu gostava muito. Falei, eu gosto muito de cirurgia. Passei na minha residência em 2017 aqui em BH e comecei a ingressar. Mas continuei ainda trabalhando em Barra Longa. Eu ia lá uma vez por mês ainda atender. Mas aí meu foco principal era minha residência. Então eu dedicava de corpo e alma, ficava lá no hospital de dia até de noite, todos os dias, final de semana. E isso foi muito importante para o meu aprendizado, porque eu tive um desempenho, aprendi muita coisa, uma coisa nova. E tanto que mesmo após eu ter terminado, acabou que eu acabei entrando para a minha sociedade, com meus colegas, e acabei trabalhando até junto com eles, tanto que eu trabalho com eles até hoje. Então isso foi muito legal pra minha vida também, porque você vê que você teve um reconhecimento, as pessoas gostaram de você e quiseram até te absorver pra equipe. Então isso aí te engrandece, dá uma satisfação que você fez um bom serviço. Isso aí é a equipe ainda de cirurgia? De cirurgia. E aí, geralmente, esse tipo de cirurgia, quando, beleza, você fez a residência, você está apto a fazer diversos, N tipo de cirurgia, assim? Então, cirurgia geral, ela abrange diversas cirurgias, né? Mas, principalmente, você vai fazer cirurgias mais rotineiras, né? Hérnia, vesícula, você faz cirurgias maiores também, mas habitualmente, cirurgias intestinais, mas habitualmente você vai ser mais preparado para umas cirurgias mais iniciais. E depois você vai optar por fazer uma subespecialidade ou não. Na subespecialidade, você vai focar mais numa área e tentar se dedicar o máximo possível a ela. Aí, quando eu formei,
Aí eu já, no final do curso, você vai vendo várias coisas da área no decorrer dos 2 anos. Aí nesse decorrer eu optei por fazer urologia. Era um leque grande de procedimentos, os procedimentos eram interessantes, era uma área que eu achava muito legal, que eu gostava muito, então acabou que eu optei por urologia. Que aí foram mais 3 anos de imersão na residência. Fiz aqui em BH também. Então, peraí, cirurgia geral, quanto tempo? 2 anos. 2 anos, depois mais 3 anos. Mais 3 de urologia. Hoje piorou, hoje são 3 de cirurgia. Caramba. Hoje aumentou. Então hoje, para fazer uma formação em urologia, você gasta 6 anos. Fora seus 6 anos de faculdade. Então, mas assim, é importante. Você vê que você termina a sua formação e você vê ainda que você tem muito a aprender e muito a crescer. Medicina você está sempre aprendendo, você nunca vai saber de tudo. Então você tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo. E você vai ver uma coisa diferente diariamente. Você vai ver uma coisa diferente, você vai aprendendo. Ninguém sabe de tudo, então você vai estar sempre vivendo novas experiências. Isso que é o legal também, sabe? E aí a gente foi trabalhando e fomos crescendo. E hoje, graças a Deus, os trilhos estão rodando direitinho. Legal. E aí, sobre a urologia, cara... poucas pessoas sabem exatamente assim do que ela... E tem muita... como se diz? As pessoas entendem, eu acho que diminuem talvez o leque de atuação. Acham que é só a parte, talvez só para homem e tudo mais. E não, né? Urologia também você vai ver casos de mulher, o sistema urinário todo, enfim, depende de se é uma mulher. Geralmente a pessoa pensa em urologista, só confunde com homem, exame do toque, não sei o quê. Quando se fala sou urologista, o que as pessoas pensam de cara? Hoje, se você fala em urologia, todo mundo assim, nossa, seu médico do dedo tá chegando. E não é assim, né? E acaba que a gente vai tratar do gênito urinário. Então a gente vai tratar do rim, do ureter, da bexiga, da região do testículo, do pênis. Então a gente mexe nessa área toda, da região da pelve. Então é um negócio que é muito dinâmico. Muito então, abrangente, né? Igual uma coisa que é muito rotineira, muitos pacientes têm cálculo renal, tanto homens quanto mulheres. E hoje está aumentando ainda mais a prevalência pelos hábitos alimentares, que estão ficando pior, sedentarismo. E isso aí, você vai ver que hoje o volume de pacientes com cálculo é muito grande. E isso aí tanto homem quanto mulher. E a gente abrange também, uma mulher, tumores renais, essa parte não escolhe sexo, né? Então a gente tem que tratar todo mundo. Hoje eu tenho um mix de paciente, claro que pela rotina, né, da prevenção da próstata, acaba que a gente atende uma parcela maior de homens. Mas a gente já tem uns 20% a 30% de paciente sexo feminino. A gente trata todo mundo e todo mundo fica satisfeito. Tem que resolver o problema, né? Exatamente. E hoje a sua atividade, assim, você fica mais tempo operando ou mais tempo em consulta? Hoje minha semana é muito bem mesclada. Eu divido praticamente 50% para cada coisa. Eu fico mais ou menos a metade da minha semana operando, pouco mais da metade operando e o resto atendendo. E às vezes eu consigo conciliar, eu atendo de manhã e opero à tarde ou vice-versa, né? Hoje eu fiz isso, por exemplo, eu atendi de manhã e operei à tarde. Amanhã é um dia que eu só atendo, fico de manhã e de tarde. Aí cada dia é isso. Tem dia que eu só vou operar. Então é bem mesclado, assim. E dentre os tipos de cirurgia, você pontuou aí a questão do cálculo renal e tal. Essa é a disparada cirurgia que você mais faz? Ou tem um leque maior, assim? Então acaba que hoje a minha equipe, a gente trabalha em 2 hospitais oncológicos. Então hoje, a grande vivência nossa hoje é mais operar paciente oncológico, com câncer. Então hoje, tanto nos 2 hospitais que a gente está, acaba que a gente opera muito caso benigno, né, sem ser câncer, mas a nossa grande vivência hoje é operar paciente oncológico. Claro que não é... A gente tem muitas cirurgias menores, a gente faz cirurgia pequena, a gente faz cirurgia maior, a gente trata muito cálculo também, mas a nossa grande imersão hoje é fazer o atendimento dos pacientes oncológicos. E isso é legal, porque é um paciente que chega com uma carga pesada, ele chega com uma preocupação muito grande, e quando a gente vê o paciente tratado, que ele curou, que ele ficou bem, isso aí dá uma satisfação muito grande pra gente, sabe? E o paciente fica super feliz. Tanto que ganha presente, assim, né? Eu trabalho na cidade interior, já ganhei saco de peixe, já ganhei queijo. Uma leitona. Vai ganhando. E você vê que a pessoa, tem muita gente humilde, mas a pessoa fica muito satisfeita
com o atendimento e com o resultado que ela teve, ela fica muito feliz com o que ela está fazendo. Então, a gente fica super satisfeito, sabe? Então, isso tem sido muito legal. É uma volta, né? Um retorno que você tem do seu trabalho que, cara, não tem preço, Não tem preço. Né? Você poder salvar uma vida, você voltar aquela pessoa até as atividades dela, enfim, isso aí deve ter uma satisfação realmente senhora, isso aí muito não grande. Tem preço, não. E aí você, beleza, se divide aí, consultório, atendimento, você falou muito da parte de oncologia, né? E aí a gente não pode deixar de falar no Novembro Azul, enfim, que é o mês aí de conscientização, principalmente contra câncer de próstata, e aí você, dentre essas cirurgias do oncológico, a maioria ainda é câncer de próstata. Como é que tá o câncer de próstata dentro desse universo aí? Hoje o câncer de próstata é um dos cânceres mais prevalentes no sexo masculino, né? Ele vai perder hoje só para câncer de pele. Mas não melanoma, né? Mas tipo assim, você pega... Hoje surgem em torno de mais ou menos 70 mil casos de câncer de próstata por ano. Então, assim, uma quantidade grande. E você pega mais ou menos 1 a cada 9 homens vão ter câncer de próstata. Então você vê assim, nossa senhora, né? Qualquer um pode estar sujeito a isso. Então, por isso que a prevenção ela é importante. Quando o paciente ele é diagnosticado no estágio inicial do câncer de próstata, ele tem em torno de mais de 90% de taxa de cura. Então, assim, por isso que a gente orienta. O preconceito com o exame não é o exame, é uma prevenção. Não custa nada você, uma vez por ano, ir ao urologista, fazer o seu cuidado, fazer a sua prevenção, né? Porque você diagnosticando precocemente, a sua taxa de sucesso é muito alta. Então vale a pena você passar pela consulta. Com certeza. E assim, aí você não vai olhar só a parte da próstata, você olha o paciente como um todo, você vai olhar como é que tá a parte sexual, você vai olhar como é que tá os exames, você vai cuidar da saúde masculina também. Não é só o Novembro Azul, ele não é para olhar a próstata, ele é para olhar o homem. Então, isso que o homem tem que entender. O próstata levanta essa bandeira, mas é muito maior do que isso, né? Porque no caso, por exemplo, mulheres. Mulheres, elas começam a se consultar com o ginecologista desde adolescente, novinha. E, poxa, por que o homem não tem esse hábito, né? Homem, né? Homem não tem esse hábito, né? Homem não pode ir no médico, né? Então, quando vai... Ainda mais hoje a gente percebe que as pessoas mais velhas, a conta vaga já tá indo pro brejo. Aí eles querem correr atrás do prejuízo. E a gente fala, tá vendo? Eu atendo muito paciente, tá vendo? Você pegou no começo, a taxa de resultado vai ser alta, aí o paciente opera, vê que deu tudo certo, o cara fica muito satisfeito, sabe? Diferente que a gente pega um paciente mais velho, que chegou já, esperou, tá em muitos sintomas, esperou um momento pior, aí quando você chega não tem como você fazer tanta coisa. Claro que você vai fazer o máximo possível para dar qualidade para a pessoa, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque o paciente já chegou fora, infelizmente, do tempo de tratamento curativo. Porque tem dois assuntos também, né? Uma é você ter um diagnóstico precoce, e a outra coisa é você ter prevenção. Você falou aí do câncer de pele, né? Talvez o câncer de pele, ele tenha uma prevenção um pouco mais fácil de você prescrever. Use filtro solar, tem algumas medidas, não fica tanto sol de meio-dia e tal. A parte do câncer de próstata, eu imagino que a prevenção, aí não falando do diagnóstico precoce, né, mas a prevenção mesmo, ela acaba sendo mais difícil porque não é um elemento. Acho que você tem que conciliar vários elementos ao longo de muito tempo e não tem tantas, talvez, evidências claras assim, né? Hoje você fica muito assim, o que é muito fator de risco? Fator genético. Então, às vezes... Você pode ser uma pessoa super saudável, fazer tudo certo, mas seu pai teve, então você tem uma chance, uma predisposição maior de poder evoluir com câncer. Então são coisas que você não consegue ter o controle. Mas o que a gente sempre orienta, você ter hábitos de vida saudáveis, uma alimentação saudável, uma atividade física regular, né, evitar tabagismo e tudo mais, isso aí vai te agregar e te ter uma chance muito menor de evoluir com doenças ruins. E você tendo uma doença, você vai ter uma performance, uma qualidade para poder responder a um tratamento melhor, responder um pós-operatório melhor. Então isso que eu falo que é importante, né? Hoje a gente vê que as pessoas hoje estão ficando muito sedentárias, estão tendo uma obesidade, o sobrepeso está ficando muito importante. Então isso aí que a gente orienta para a pessoa correr atrás do prejuízo. E a gente vê que muitos pacientes estão tentando mudar. Né, se orienta, porque o paciente vai ficando mais velho, se ele vai descuidando muito da saúde, ele aumenta muito a chance dele ter algum problema. Né? Vai perdendo massa muscular, começa a ter uma queda hormonal, que já é decorrente da idade. Então, se ele não fizer nada
para contrabalancear o processo de envelhecimento, aí a caída é muito mais rápida. E a idade ideal, assim, que o homem deve procurar um urologista? Tem isso ou não tem? Não existe para o homem procurar urologista, não tem uma idade inicial, né? O homem ele já tem que começar a procurar urologista desde novo, porque ele não vai procurar somente o câncer de próstata, ele vai cuidar da saúde. Então, a gente tem que saber como é que está o desenvolvimento, né, da parte da genitália, se o paciente tem alguma alteração. Então, essa parte a gente já começa a acompanhar desde o paciente mais jovem, né? Se o paciente às vezes já tem uma alteração, por exemplo, circulatória do testículo, que é uma varicocele, isso vai prejudicar a parte de fertilidade dele. Então, a gente só vai descobrir isso se ele for o médico procurar. Então, quando ele vai, a gente faz um exame, examina tudo, vê se já tem alguma alteração. Se já tiver, a gente já propõe um tratamento, tudo para amenizar problemas futuros. Diferente do paciente que vai deixar para ir ao urologista com 45 anos, 50 anos. Aí já passou muito tempo. Então, tem coisas, às vezes, que não dá para você controlar. Então, quanto mais breve, faz uma primeira consulta, depois o urologista mesmo vai te orientando o espaçamento, quando você precisa voltar. E aí 45 enquanto primeira consulta, enfim, é considerado tardio, mas considerando o olhar de prevenção ou de diagnóstico precoce de um câncer de próstata, aí sim seria uma idade... Seria a idade ideal. Ou seja, falando português claro aqui, a dedada é a partir dos 45, né? Então, aí a gente tem uma história familiar. O paciente, quando tem história familiar, a gente começa com 45. A população em geral, né, os guidelines recomendam que você pode começar com 50 anos, né? Eu recomendo muitos pacientes começarem com 45, porque hoje eu operei muito paciente com menos de 50, sem história familiar. Então, eu falo assim, não custa nada você começar com 45 anos, a gente faz um exame de sangue, às vezes faz o exame digital da próstata e vai acompanhando. Não custa olhar mais cedo, né? Então eu falo assim, com 45 eu acho uma ideia boa, uma idade boa para começar o rastreio. O PSA, ele é um exame que ele tem que ser complementar ao exame do toque, né? Ele foi criado, me corrija se eu estiver errado, mas ele foi criado para fazer o acompanhamento de pessoas que tiveram câncer e para ver a evolução da doença, não para detecção dessa doença, certo? E aí as pessoas hoje acabam querendo usar ele demais como forma de detectar e a relação nem sempre é direta, né? Pode ser que o exame do PSA esteja bom e a pessoa tenha câncer, e às vezes o PSA tá ruim, não tem? Tem alguma relação disso? O habitual é você ter uma alteração de PSA. Isso acende um alerta pra gente. Mas não significa que um PSA alterado é câncer de próstata. Tem várias alterações que o homem pode ter que vão elevar. O próprio crescimento prostático com o decorrer da idade, ele pode causar o aumento do PSA. Né? Então, por isso que a gente tem que acompanhar as duas coisas. Né? O paciente pode ter uma inflamação da próstata, uma prostatite, e vai ter uma elevação do PSA. Então, a gente sempre fala assim, olha, o PSA é um exame importante, mas ele não anda sozinho. A gente tem que andar junto com ele, junto com outros exames. Tanto o exame digital da próstata, quanto uma ressonância da próstata. Todos esses são exames complementares super importantes, que a gente tem que estar sempre fazendo e sempre junto com o paciente. Mas se o paciente não fizer nada, pelo menos um PSA já é um começo. É o começo, né? Então ele tem que ajudar. E isso ainda é um tabu ainda que é difícil de quebrar, que tem muitos homens ainda que não gostam do exame. Prefere só fazer o seu exame, o exame tá normal, de ficar com ele normal. Não acendeu nenhum alerta, então e a gente orienta, né? Tem uma parcela menor que vai ter exame de PSA normal, mas que pode ter o câncer de próstata. Por isso que a gente orienta, sempre tentar conciliar os dois no mesmo dia. E o tratamento, Cris, uma vez que a pessoa, ela descobriu, enfim, tem esse tipo de tratamento, ele é um tratamento que hoje você atende tanto SUS quanto particular? E assim, qual que é o tipo de tratamento que a pessoa recebe no SUS ou um particular? Enfim, como que hoje essa parte de oncologia, e principalmente nesse aspecto, você enxerga isso assim? Eu vejo hoje, por exemplo, nos serviços oncológicos hoje que eu atendo, eles são vinculados ao SUS. Mas eu tenho meu consultório particular em BH, que eu atendo um volume de paciente significativo, eu opero pacientes oncológicos lá também. Então, isso eu acho que mescla muito, mas eu vejo, por exemplo, o SUS oncológico, né, que trata muito câncer, eu acho que é um SUS bem funcional, ele funciona bem, sabe?
Ainda mais parte da próstata, a gente vê que tem muito recurso, né? Uhum. Os pacientes são bem cuidados, eles têm várias etapas de tratamento, eles conseguem ter um aumento de sobrevida legal. Uhum. Então eu vejo que o SUS hoje, para a parte do câncer, ele é bom, ele funciona relativamente bem, Uhum. né? A gente sabe que o convênio, às vezes, a gente consegue um pouco mais de tratamentos, né? Mas que, no geral, os tratamentos ofertados tanto na via do SUS quanto na rede privada, Uhum. eles são bons tratamentos e eles são pareados, né? Aí talvez tempo de espera, ou, poxa, às vezes no SUS você consegue um tratamento bom, mas às vezes você tem que esperar um tempo maior, talvez tenha esse tipo de dificuldade, ou talvez não ofereça todas as técnicas disponíveis. Isso, a gente tem uma limitação, às vezes, de material, de tudo, que acaba que na rede privada a gente consegue superar. Uhum. Cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica, a gente tem um acesso melhor fazendo na rede privada. Uhum. Já na parte do SUS a gente tem uma deficiência, mas não que o paciente não vai ter o tratamento bom. Só que vai ser um tratamento convencional, né? A gente tem que fazer cirurgias com cortes maiores e tudo mais. Mas o paciente também vai ser bem tratado, né? Então a gente vê que os resultados são bons. Então dá certo. Sim. E depois um pós-ciro, a pessoa descobriu, ela foi, resolveu operar. Geralmente, quanto que é o tempo que ela fica ali, pra voltar a ter uma vida normal? Quanto tempo ela vai ficar focada aí nesse tratamento e até que se consiga, de fato, ter uma vida normal? A gente vai fazer o acompanhamento do paciente a longo prazo, né? Mas, por exemplo, um paciente hoje que opera de câncer de próstata, ele tem uma boa recuperação, o paciente com 1 mês, 2 meses, ele já está na rotina normal, né? Quando a gente fala pelo SUS, que tem um pouco de um corte, mas não é um corte tão grande, o paciente, às vezes, eu falo, com 2 meses, vida normal, você não tem restrição nenhuma. O paciente, às vezes, está tudo tranquilo, fala assim, eu tenho que ficar com repouso, eu não posso pegar, ele fala, não, você operou para tratar, agora você tratou, vai trabalhar, fazer a sua rotina, você não tem limitação mais. Aí o paciente fica satisfeito que ele vai voltar a trabalhar, eu trabalhava na fazenda, eu trabalhava a fazer isso, eu posso voltar a fazer isso? Eu falei, não, você não pode, você deve voltar. Então a gente vai tratar para você voltar a ter a sua rotina que você sempre teve. Você não vai ficar doente, você tem que voltar para ter sua vida normal. Isso que a gente sempre procura, que é tirar o paciente daquele problema e trazer ele para a vida habitual que ele sempre teve sem aquele problema. Eu acho que o seguro ele ajuda muito nessa parte até do psicológico da pessoa, sabe? Dela saber que... E aí poucas pessoas sabem também que a gente fala de seguro de vida, as pessoas logo associam, né, a morte. Mas, poxa, um dos benefícios que a Prudential mais paga e mais pagou aí no ano passado é o benefício de doença grave, onde o câncer ele está incluído. E assim como você deu esse número aí de, poxa, o câncer para homem, né, é o segundo mais... 70 mil casos por ano. 70 mil casos por ano, enfim. Isso, estatisticamente, acompanha também, de certa forma, os percentuais de benefícios que a gente paga, né? E aí você ter um recurso numa hora dessa para falar assim, se eu precisar ficar 1 mês parado, ou 2 meses, ou 3 meses, ou se eu precisar usar esse recurso para fazer uma cirurgia robótica num médico que seja referência nesse assunto, enfim, você vai ter esse aporte, né, essa tranquilidade. Isso eu acho que faz muita diferença até no tratamento, porque a pessoa estando mais tranquila e a grana não sendo um problema para ela, eu acho que ela consegue até se tratar melhor, né? Tanto que quando eu fiz a minha apólice há mais tempo, eu não tinha filho, eu ainda era mais novo, mas eu falei, a gente não sabe o de manhã, vou começar, faço agora, tô mais novo, vou fazendo uma apólice. Se caso acontecer alguma coisa, a gente já tem um respaldo, pra gente poder fazer um tratamento às vezes melhor, você vai ter um aporte financeiro que vai te ajudar. E quando vem a sua família, você começa a perceber assim, não, isso aí é essencial, como é que eu não... Isso aí é o mínimo que eu tenho que ter isso. Porque a gente não quer que ela precise desse dinheiro. Mas, caso aconteça alguma catástrofe, ela está respaldada, ela vai ter como se virar durante um período. Tanto que, por exemplo, eu refiz agora minha apólice com você, né? Que a gente deu uma ajustada lá no negócio, porque, por exemplo, em 2020, eu não tinha fratura, caí de bicicleta, tive uma fratura de joelho e uma fratura de coluna. E tipo assim, e não tinha nada. Tanto que aí... mas olha pra você ver como é importante essa questão da revisão, né? Em 2020, a gente também não oferecia essa cobertura. Ou seja, era uma cobertura que ela... Se a gente podia ter, não existia, né? E aí,
pelo lado da seguradora também, ela vai evoluindo e vai vendo as necessidades dos clientes, enfim. E aí, nessa revisão sua, obviamente que a gente incluiu essas coberturas, e elas são coberturas que elas, assim, são super acionadas, porque é necessário, igual você falou, pô, fratura. Cara, fratura... qualquer osso praticamente, você quebrar lá, você vai ter um percentual. Outra coisa que você comentou sobre as cirurgias, né? Então, assim, a gente tem uma lista enorme de cirurgias que são cobertas também, e muitas vezes a cobertura ela é a soma de várias, o que a pessoa recebe de indenização é a soma de várias coberturas. Então ela pode receber no mesmo conjunto, no mesmo episódio, ela pode receber uma cobertura relacionada a uma internação hospitalar, relacionada à cirurgia, a uma fratura, a uma doença. Então, dependendo do que ela passar ali, ela vai receber várias linhas de cobertura, né? Então, da mesma forma que é importante para a pessoa revisar porque mudou a vida dela, é importante também porque a seguradora vai oferecendo novas soluções, né? Aí isso foi legal, aí a gente reajustou isso. E eu fui vendo as cirurgias, por exemplo, que ela cobre, tem cirurgias que a gente faz rotineiramente. Tipo assim, tem as cirurgias de rim, de próstata, que ela também cobre, né, a nefrectomia, e a prostatectomia laparoscópica, ela vai cobrir, ela tem um percentual. Mas uma cirurgia que é muito usual, que é cálculo renal. Né, um AUTL flexível, que é tratamento do cálculo a laser dentro do rim, essa ela tem uma cobertura de 50%. Então, tipo assim, uma cirurgia que você vê, a gente faz rotineiramente, toda semana, tem o pronto-socorro fica lotado disso, ela tá cobrindo. E tem gente que pergunta assim, mas poxa, por que você trabalha tanto com médicos, por que médico gosta tanto ou tem tanto seguro? E eu falo que justamente porque... dois motivos que eu considero principais, assim. Primeiro, é porque o trabalho de vocês não é possível delegar para ninguém, né? Ninguém te substitui ali naquela ação ali, só você vai poder fazer. E o outro motivo também que eu acho que vocês são muito conscientes, por quê? Porque às vezes a gente fica pensando que tá muito longe, a gente não tem acesso a isso. Agora imagina, você faz esse tipo de cirurgia ou vê esse tipo de coisa quase que diariamente, né? Então você tá vendo aquilo ali acontecer, aquilo é escancarado na sua cara o tempo todo, né? Assim como outros, os demais médicos também, né? E você vê, tipo assim, tem jovem, tem paciente mais velho, e você fala assim, por que eu não poderia ser eu? Porque eu teria um paciente de 30 anos, mais novo que eu, teve um câncer, por exemplo, de testículo. Sim. Aí você fala assim, por que caiu nele e não em mim? Por que não posso? Qual que é o critério, esse raio não pode cair em mim? Então você fala assim, você tem que se cuidar. Então você tem que se prevenir, você tem que ter se você poder ter uma apólice para você se respaldar, ter esse aporte, é muito importante. Então isso me baseia muito em ter as apólices que eu fui fazendo e as mudanças que eu fui fazendo. Que você tem que readequar também ao seu momento. Sim. Né? Eu faço muito assim, a gente como médico, a grande parte é autônoma. Então, tipo assim, se você machucar em alguma coisa, você não vai trabalhar. Então, eu estando numa internação, eu tenho o meu aporte lá que eu contratei. Se eu machucar, eu vou receber um percentual todo dia por diária de hospital. Então, são coisas que eu acho que elas são importantes, porque se eu machucar e eu não trabalhar, eu não vou receber nada, porque eu sou autônomo. Então, a gente precisa de algumas coisas para a gente poder se resguardar. A gente não sabe o que pode acontecer. Você pode machucar, você pode se acidentar. É igual então, aconteceu, né? A questão de quando você fraturou foi um tombo de bike, foi isso? Tá fazendo uma trilha tranquilo, final de semana. Aonde que era essa trilha? Foi aqui em BH, uma trilha chama Perdidas. Sei. Fui de bicicleta e voltei carregado pra casa. Voltou de ambulância. Voltei, fui pro hospital, cheguei lá, tinha um apunhamento da minha coluna, tive uma fratura na coluna e tive uma fratura do joelho. Tipo assim, graças a Deus, os 2 tratamentos foram conservadores, não precisei de submeter cirurgia em momento nenhum, mas tive as 2 fraturas. Então, tipo assim, mas me travou de trabalhar durante um período. Eu voltei a trabalhar usando cinta ainda pra coluna. Né? Pra não parar, não tinha jeito de parar. Então, teve que encurtar ao máximo esse período de recuperação pra... Assim, porque você sabe que vai demorar mais, mas o médico falou, olha, você tá funcional, se você usa a sua cinta, você pode fazer o que você quiser. Claro, com algumas orientações, mas voltei, falei, então, vamos voltar. E aí você volta e deu certo. Mas eu diminuí a bike depois disso. Agora você tá mudando de esporte. Tá. O importante é não parar, cara. Tem que fazer um exercício. Tem que fazer pra ter uma vida mais saudável. Esporte, alimentação, isso não tem como. Eu tenho percebido esse efeito assim diariamente, porque
parece que a gente vai ficando mais velho, cara, vai ficando mais difícil. Quanto mais eu faço, mais e mais e mais. E é mais difícil você ter um pouquinho de resultado, né? Então, assim, não pode deixar desandar, assim. Tem que sempre estar de olho nisso, assim. Eu tinha me descuidado há um tempo atrás, agora eu tô começando a correr atrás do prejuízo, porque você percebe assim, trabalho muito, não tem tempo pra isso, não tem tempo pra aquilo, e você começa a perceber, não. Você tem que arrumar um tempo pra se cuidar. Exato. Agora eu tenho tem as meninas pra criar, então eu tenho que ter um pouco de saúde, eu tenho que ter qualidade pra poder ficar com elas. Então a gente trabalha muito, mas a gente tem que trabalhar pra gente ter um futuro também. Não adianta ficar só trabalhando e esquecendo o mundo, porque senão o mundo fica, você vai embora. E assim, eu que acompanho, né, convivo muito com vocês e tal, sei o quanto que você é um paizão, tanto que elas te adoram também. E aí, assim, falando um pouquinho do Cris, assim, o que é o Cris fora da medicina, né? O Cristiano pai, o Cristiano marido, o Cristiano filho, enfim. O que você gosta de fazer, assim? Você gosta muito de viajar, né? Vocês viajam bastante, gostam dessa parte. O que você curte mais fazer com elas, assim? Olha, todo o tempo que eu tenho livre, eu quero estar lá em casa, eu quero estar com elas. Tanto que a gente fala assim, vamos sair, não, vamos ficar em casa. Com a gente, vamos aproveitar, vamos ver um filme, vamos ter um tempo nosso, né? Que acaba que a gente sai com mais gente, acaba que a gente perde um pouco isso. E como eu trabalho muito fora, então a gente quer tentar ter um tempo mais com a família. Então, por exemplo, eu tento ir ver meus pais mais, ir de vez em quando lá ver eles vêm muito aqui ver a gente, eles dão muito certo com as meninas gostam muito deles, então a gente tenta deixar a família sempre muito unida, tanto que meus pais, né, meus sogros, eles são assim, eles vieram pra família, isso é muito legal, porque juntou as duas famílias, então a gente passa o final de semana junto na fazenda, a gente faz as coisas, então é super legal, a gente vê essa união, então isso é legal que você estimula a querer participar mais, trazer mais a família, porque tem um vínculo bom. Então você vê que todo mundo se aproveita e passeia, e quando a gente tem um tempo livre para organizar, a gente tenta viajar com a família também. Claro que hoje não tem como parar muito tempo, mas a gente tenta uma semaninha. Uma semaninha ali, no começo do ano. E vai se organizando, mas esse tempo é importante também, é saudável, tem que ter. E fala um lugar que você foi, que você achou muito legal, assim, uma viagem bacana, um lugar inesquecível, assim, que você tem vontade de voltar, enfim. Um passeio muito legal que a gente fez com as meninas agora, no ano passado, a gente foi pro Chile. Foi muito legal porque tava com a neve, as meninas brincaram na neve. Foi a primeira vez que elas foram, né? Foi a primeira vez. A Helena tinha 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, então, tipo assim, 1 ano e meio. Então, ela com aquele toquinho, toda envelopada, brincando na neve, era legal demais, né? Então foi uma vivência, foi uma viagem em família, teve outros colegas, outros amigos juntos, foi super legal também, uma viagem muito proveitosa. Então essa foi uma viagem, assim, de boas recordações. E é isso também, você sempre tão com muitos amigos, né? Você é um cara de muitos amigos, você tá sempre rodeado de uma galera. E até fura um pouco a bolha. Claro, tem uma galera muito médica que geralmente você vê que médico geralmente tá sempre rodeado de médico, mas vocês não, até que tem uma turma mais eclética, assim, tem pessoas de diversas áreas, assim, também, né? A galera é bem misturada, assim, e funciona super bem, né? Então é bom que muda o assunto, né? Você não fica só falando de medicina, e quando você tem a galera, você vê que, nossa, nem lembra de medicina mais. Isso é bom, que sua cabeça dá uma relaxada, você não fica só pensando nisso, né? Então, a gente tem muitos amigos, assim, muito próximos, acaba que a gente encontra realmente muito, você conhece os meninos, sim, é legal, e eles cuidam muito, todo mundo se cuida muito, né, tipo uma grande família mesmo, né, então, é muito bom, a gente programa as viagens juntos, a gente viajou junto em janeiro, a gente viajou para essa viagem também ano passado, então a gente tenta também conciliar tudo muito com os amigos para ser mais proveitoso também. Então falamos do Cris aí, paizão, viagens, esportes, outra coisa que vocês gostam também, eu sempre vejo, tá? Comida, restaurante, essas coisas. Qual que é o prato preferido do Cristiano? Comida em geral, né? Comida vai bem. Então, mas no geral eu gosto muito da parte italiana, então eu gosto muito de massa, essa parte eu gosto bem. Mas também gosto muito de japonês, gosto de fruto do mar. Assim, minha alimentação, assim, em relação à comida, é bem tranquila. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Passo raiva com nada, não. Porque normalmente eu como bem e gosto bastante. E outra coisa também que eu vejo e que você falou aí, de estar em casa, ser uma pessoa caseira e gostar muito de assistir séries, assistir TV, filmes, essas coisas.
qual foi um filme, assim, ou uma série que você tenha visto ultimamente, que você achou legal, que tenha trago algum ensinamento bacana, alguma coisa que você refletiu, enfim, o que você só gostou mesmo, que achou engraçado, achou legal, enfim. Hoje acaba que as séries e os filmes não são o que eu escolho, né? São o que as meninas escolhem, né? Então hoje eu cheguei em casa e fiquei vendo Bluey, né? Então você vai vendo muito o que as meninas querem, podem ver, a idade que elas podem ver, né? Então, por exemplo, a pequenininha dorme mais cedo, mas a Manu é mais velha, dorme mais tarde. Então, o tempo que você tá vendo um filme, ela tá do lado. Então, ela vai ver um filme, você tem que escolher um filme que dá para as duas verem. Então, não pode ser um filme muito pesado, porque elas não querem dormir depois. Então, tem que ser um filme da faixa etária e tal. Então, acabou que quando a gente consegue um tempinho, a gente escolhe para ver um filme nosso também. E normalmente tem que ser de suspense, porque se não for, dorme. Então, exatamente. Ainda mais tarde da noite, depois de trabalhar o dia todo, né? Se for um filme muito levinho, cochila no meio do filme. Então, a gente tem visto uns filmes de suspense, tem sido bem legais, assim. E como é que é você rodeado por essas mulheres aí? É Camila, é Manu, Helena, enfim. Virou de uma hora pra outra, você vira aí um paizão de menina e... Como é que é? Isso foi fácil pra você se adaptar aí a essa nova vida? Foi algo difícil? Como é que foi? Não, assim, foi algo que veio surgindo. A Manu veio primeiro, né? Então, a gente foi se adaptando e fomos organizando a casa e tudo mais. E tudo foi fluindo assim, tão leve, fácil, que a gente não teve peso, né? Parece que você nasceu pra isso. Parece que foi algo que você já é um pai veterano, assim, sabe? E não foi sofrido, então é muito fácil. Não tem uma cobrança, uma coisa leve. Graças a Deus as meninas são muito boazinhas, então você não tem aquele estresse da pessoa difícil e tudo. São obedientes, então isso fluiu bem. E a Helena veio, mais aceleradinha, mas, tipo assim, muito boazinha. Então vai com todo mundo. Então isso... A gente criou ela assim também, né? Desde quando ela nasceu, a gente sempre botou ela rodeada de pessoas. Isso fez ela também ser uma menina, assim, tranquila, que vai com todo mundo, que é de bem com a vida, super fácil de lidar. Tanto que quando ela nasceu, tinha 10, 12 pessoas atrás do vidrinho olhando. Inclusive eu. Fomos pro quarto, lá no quarto tinha 20 pessoas. Já não sei nem como é que podia, mas foi entrando gente. E foi super legal. E desde essa época... E ela já, casa cheia. Não, é muito bom, né, cara? E aí eu sinto, assim, também o quanto a Camila também ficou bem com você, assim, o quanto isso parece que é de muito, muito, muito tempo, assim, parece que eles nasceram muito, sei lá, um pro outro mesmo, assim, cara, impressionante como combina e como que se dão bem em diversos momentos, em diversas situações, então, assim, isso é muito legal de ver, assim. Eu e sua irmã, a gente teve uma química numa liga, assim, que não dá pra descrever, né? A gente conheceu, tanto que foi, assim, avassalador. A gente conheceu, começou, namorou, noivou, casou, passou um tempo, a Helena grávida, assim, foi grávida da Helena, então, assim, foi uma enxurrada de coisas em torno de 1 ano e meio, né? Então, sim, foram várias experiências, mas você vê que tudo com a cabeça tranquila, nada de pressão. Você vê que as coisas foram fluindo rápidos, mas, tipo assim, leve, sem cobrança, sem pressão. Foi super, assim, o link foi muito bom, sabe? Tanto que a gente dá super certo, graças a Deus. Graças a Deus. Poxa, feliz também de ver, feliz de acompanhar, feliz de participar disso tudo também, porque várias das coisas que você falou, eu também tô lá, então, assim, eu acho muito legal. Bom, acho que chegando aqui o final aqui desse nosso bate-papo, passou super rápido, assim, né? Eu falo sempre que é muito legal quando eu trago pessoas aqui que eu já tenho esse convívio, essa intimidade, que eu sei muitas histórias, assim, e claro, acabo descobrindo coisas também, aprendo coisas novas, mas é isso, é o que você falou, fica leve, fica gostoso, fica mais fácil de falar, então, mas obrigado, assim, por você ter vindo, eu acho que foi muito legal, assim, aprendi muito com você. E aí queria perguntar se você queria deixar uma mensagem, uma reflexão, uma coisa que você acha bacana, uma frase, enfim. Então um recado que eu acho que vale a pena eu deixar para todo mundo é o seguinte: vamos se cuidar, né? Vamos se prevenir. As doenças, elas podem acontecer com qualquer pessoa, né? Então a gente tem que tentar o máximo se blindar dos maiores problemas que a gente vai ter. Então ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, atividade física regular, mas lembrar também que tem coisas que não dependem da gente. Então a gente tem que cuidar da nossa família, do nosso bem maior, né, de todo mundo que a gente quer bem. Então às vezes a gente precisa se blindar de outras maneiras. Então
Eu acho que hoje a apólice, ela tem esse poder, sabe? De deixar a gente dormir com mais tranquilidade. Por exemplo, eu já sei, por exemplo, se acontecer algo, minha família está resguardada. Então a gente se cuida o máximo possível, né? A gente quer estar junto com a família, a gente nunca quer usar essa apólice, mas ela tem que estar lá. Por isso que eu fiz mais novo, fiz outras, eu acho que é super importante para a nossa vivência ter esse acompanhamento, as pessoas próximas da gente, o seu life planner te ajudando, reformulando, cada fase da sua vida tem que mudar, porque as coisas vão mudando. Eu tinha uma filha, agora eu tenho duas, e agora eu trabalho tanto mais, então vamos se cuidar aqui, fazendo tudo certinho, tudo vai caminhando bem. Beleza, brigadão, viu? É mais.